Olá, eu sou o JD e vocês estão no canal Gomu Gomu Anime. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o maior herói da história de Wano, Oden, e seus 9 vassalos, ou 9 bainhas vermelhas. Mas antes, dá aquela moral pra gente, curta, se inscreva e ative o sininho. E agora, sem mais demora, bora pro vídeo. Oden nasceu no país de Wano, sendo filho do Shogun. E como muitos príncipes, cresceu aprontando em sua vida. Bebendo, saindo, brigando, curtindo mulheres, como muitos príncipes fazem. Sendo preso inúmeras vezes, mas sempre acabando solto porque ele não fazia por maldade, mas fazia por ser diferente, eloquente, digamos assim. E não por maldade, como muitos príncipes em outras histórias fazem. Porém, ele aprontava tanto que chegou uma hora que seu pai, o Shogun de Wano, não teve escolha e teve que dar a ele uma carta de repúdio, expulsando-o da cidade principal. E nesse mesmo dia em que seu pai deu a carta, ele acabou encontrando o que no futuro seria um de seus vassalos, ou melhor dizendo, um de seus mais fiéis amigos, Kinemon. Kinemon, ele havia pegado um javali filhote, na intenção de vendê-lo e ganhar dinheiro com isso. Porém, ele pegou o filhote de um grande javali que aterrorizava toda a cidade de Kuri. E o javali, como toda mãe faz, foi atrás do seu filhote na cidade, começando a aterrorizar a cidade, destruindo tudo por onde passava, em busca de seu filhote. E Kinemon ficou ainda mais preocupado quando soube que o javali estava atacando o lugar onde a sua amada morava, largando então assim o javali pequeno que ele tinha pegado e indo atrás de proteger a sua amada. Chegando lá, ele tentou lutar com o javali, mas quase foi morto, pois era muito fraco naquele momento, e o javali enorme e destruindo tudo foi fácil derrotá-lo. Então aparece Oden. Oden, com um golpe de espada, corta o javali no meio, salvando assim toda a cidade e também levando a culpa por ter atraído o javali, assumindo para ele a culpa de ter pegado o javali pequeno. Parte do povo ficava impressionado com o tamanho de sua força e outra parte o criticava, achando que ele tinha pegado o javali pequeno. Então, vendo que Oden assumia toda a culpa, que na verdade era de Kinemon, Kinemon se sentiu extremamente grato, além de ter admirado muito quão forte Oden era. Então, pediu para segui-lo e começou a segui-lo por todo o canto. E junto com Kinemon estava Tanjiro. Então Oden, com seus 2 novos amigos, sai da cidade principal, onde sofreu uma carta de repúdio de seu pai, e vai para Kuri, onde era uma cidade praticamente sem lei, onde o mais forte mandava e o mais fraco obedecia. Então Oden começou a recrutar as pessoas daquela cidade. Muitos deles criminosos, cometiam crimes, mas que não eram mal de coração. E assim ele recrutou os seus 9 vassalos, que no futuro se chamariam de 9 bainhas vermelhas. Os 9 bainhas vermelhas são Tanjiro, Kinemon, Ashura, Okiko, Kanjuro, Raizo, Kawamatsu, Inuarashi e Nekomamushi. Além de Izo, que no futuro se tornaria um companheiro do Barba Branca, abandonando assim os 9 bainhas vermelhas, que na verdade era 10 com ele. Oden, com seus 9 fiéis amigos, reconstruíram a cidade de Kuri, a transformando de uma cidade devastada pelo crime, pela força, em uma cidade próspera e de paz. Oden, porém, sempre teve a vontade de navegar pelos mares mundo afora. Ele sempre teve o sonho de conhecer o mundo. E então surgiu na praia de Wano, Barba Branca, um dos maiores piratas que o mundo viera a conhecer. E Oden, animado, partiu para enfrentá-lo, meio que tomando uma surra para o Barba Branca, conseguindo enfrentá-lo, mas em momento algum levando vantagem. E o Barba Branca tinha tombado seu barco devido às correntezas que existem na entrada de Wano, forçando-o assim a ficar algum tempo na cidade. E conhecendo Oden, Oden ofereceu hospitalidade e tudo mais para ele e seu soldado, e assim se tornaram amigos, Barba Branca e Oden. Posteriormente, Barba Branca teve que sair da cidade indo embora, e Oden queria muito viajar, conhecer o mundo. Então se jogou uma corrente no mastro do navio e ficou pendurado no rio, tentando assim entrar no navio. Barba Branca, porém, o forçou a fazer um teste, dizendo a ele que se ficasse 3 dias pendurado na corrente, o Barba Branca aceitaria ele como seu companheiro. Oden aceitou sua proposta e ficou 3 dias, batendo em rochas, tropeçando, água na cara, amarrado na corrente, e assim ele quase conseguiu completar o desafio. Faltando 1 hora para que o desafio se encerrasse, Oden ouve uma mulher gritando,
e se solta rapidamente da corrente para ir salvá-la. Essa mulher era Toki, o que no futuro se tornaria sua esposa. Toki, ela tinha a habilidade de pular no tempo, podendo viajar para o futuro. Toki estava sendo atacada por homens, e quando ela estava quase prestes a pular para o futuro com seus poderes, apareceu Oden, buscando a salvá-la. Os homens que a atacavam ficaram assustados com a aparência de Oden, que estava parecendo mais um monstro, devido às pancadas que levavam nos 3 dias do desafio dado por Barba Branca. Oden estava tão cansado das pancadas que após a salvá-la, acabou desmaiando, e Toki cuidou de seus ferimentos, ele recuperando rapidamente a sua forma original, devido à sua alta regeneração. E os dois começaram a conversar e tudo mais. Então Barba Branca aparece na praia e diz que Oden pode se juntar a ele, pois ele não perdeu o desafio. Ele abriu mão do desafio para salvar uma linda mulher. E também a convidou Toki para se juntar a eles na longa viagem. E assim, Oden se tornou companheiro de Barba Branca. Oden passou alguns anos como companheiro de Barba Branca e ao lado de Toki, formando assim um companheirismo e posteriormente se casando com Toki, tendo 2 filhos, Momonosuke e Hiyori. Porém, o tempo se passou. Em uma dessas viagens, Barba Branca encontrou o Gold Roger e Oden foi, como sempre, louco para atacar Gold Roger e medir a sua força. Porém, assim como foi com Barba Branca, apesar de ter aguentado lutar com ele, não levou vantagem em momento nenhum, praticamente perdendo a luta, mas mostrando que era forte o bastante para enfrentá-lo. E então começa uma luta entre os soldados do Barba Branca e os soldados de Gold Roger. Mas logo essa luta se interrompe e os dois começam a beber e conversar como bons e velhos amigos. Roger então diz para o Barba Branca que gostaria de recrutar Oden, já que ele tem a habilidade de ler os poliglifos. Poliglifos estes que são necessários para se chegar a One Piece. Oden, animado com a nova aventura, pede que para Barba Branca o deixe ir, pois ele também tem a vontade e o desejo de conhecer a última ilha da Grand Line, e Barba Branca assim o deixa ir. Indo escondido também os 2 de seus vassalos que estavam juntos no navio de Barba Branca, além de Toki, Momonosuke e Hiyori. Então Oden e Roger começam sua viagem em busca dos poliglifos, passando pela Ilha do Céu, passando também pelo País dos Homens Peixes, além de Wano, onde estava um dos poliglifos, e Oden lendo um por um, conseguindo assim chegar à última ilha, a ilha de Laut Tali, que é a última ilha do Novo Mundo, onde supostamente está guardado One Piece, assim completando a sua missão com Roger. Após essa missão, Roger ficou conhecido como o Rei dos Piratas e também desfez todo seu bando, e Oden então resolveu voltar para Wano, onde estava sua esposa e seus 2 filhos. Tolkien havia ficado em Wano quando Oden foi buscar o seu último poliglifo para chegar ao One Piece, ficando por lá devido a uma doença que a acometeu. Chegando em Wano, Oden foi muito bem recebido pelos seus 9 amigos e também pelo povo da cidade, devido a sua esposa ter cuidado de todo o povo durante a sua ausência. Logo que chegou à cidade, os seus 9 amigos e a sua primeira-dama contaram a ele sobre o ocorrido, o atentado sofrido pelo Momonosuke, seu filho, onde Orochi tentou matá-lo, e a primeira-dama se jogou na frente para salvar seu filho, ferindo assim a sua perna com uma flecha. Oden ficou furioso e saiu dali em disparado a Orochi, na cidade principal, na intenção de matá-lo. Orochi, este que tinha conquistado o cargo de Shogun por meio de artimanhas e enganação, matando inclusive o primeiro Shogun, o pai de Oden, estava borrando de medo quando viu o Oden chegando, cortando todo mundo e tudo mais. Até que um dos aliados de Orochi, 2 na verdade, que era a bruxa e o mago que estava do lado dele, fizeram uma barreira onde Oden não conseguia transpassá-la, aparecendo no ambiente de batalha também Kaido. E Kaido e Oden começam a lutar. Porém, Orochi tinha uma carta na manga e começou a tentar fazer uma proposta para Oden, dizendo que se Oden fosse embora e durante 5 anos se humilhasse em praça pública dançando pelado, ele sairia após a construção de seu navio e também pararia de sequestrar as pessoas da cidade. Oden, com medo de derramar mais sangue em nome de sua vingança, e sangue inocente do povo da cidade em uma guerra, ele aceitou sua proposta, acreditando que Orochi e Kaido sairiam após 5 anos e a construção de seus navios e armas. E por 5 anos, Oden
toda semana se humilhava em frente à praça, onde o povo foi perdendo a confiança nele aos poucos, não acreditando que o grande Oden, o poderoso Oden, se humilhava daquele jeito perante Orochi. Passados 5 anos, Orochi vai então onde Oden estava e começa a humilhá-lo, dizendo quão imbecil ele era e que ele não iria embora, que aquilo foi só uma estratagema para forçá-lo a perder o apoio do povo, pois numa guerra, assim que Oden voltou, eles teriam muito trabalho para derrotá-lo, já que todo o povo estava ao lado dele e eles tinham poucos soldados, e Oden tinha muito mais soldados, fazendo assim com que provavelmente ganhasse a guerra. Então eles dissuadiram e fizeram Oden perder o apoio de seu povo. Orochi também diz que tinha invadido a casa de um casal de amigos de Oden, matando a mulher e sequestrando o marido. Após essa humilhação, Orochi foi embora, e Oden chorou e se irou também, convocando assim os seus 9 bainhas vermelhas e preparando a sua esposa para se caso ele morresse, e então partindo para a guerra. Oden foi para a guerra apenas com seus 9 amigos, pois o povo e os soldados da cidade não acreditavam mais no Oden, devido aos anos de humilhação que ele passou, sem que o povo entendesse o porquê. E assim Oden foi para a guerra. Chegando no campo de batalha, havia uns 5.000 soldados esperando pelo grupo de Oden, e Oden se perguntou como eles sabiam do ataque. Porém, não tendo como responder essa pergunta, ele continuou indo à batalha e guerreando, derrotando inúmeros soldados, pois Oden e seus 9 bainhas eram muito poderosos. E Kaido, vendo que seus soldados estavam sendo facilmente derrotados, resolveu ir para o campo de batalha a lutar com Oden. Então começa a luta de Oden versus Kaido. Kaido pega e joga uma bomba de fogo no Oden, através da sua boca, e sua transformação de dragão. Oden enfrenta a sua bomba de fogo, cortando com as suas espadas, inclusive cortando o corpo de Kaido, o transpassando com sua espada de um lado para o outro. Após Oden o transpassar com a espada, Kaido retorna à sua forma humana, lutando assim com Oden de humano para humano. Próximo ao momento decisivo da batalha, onde os dois iam dar o golpe final, a bruxa que servia Orochi se transformou em Momosuke, o filho de Oden, no meio da batalha, fingindo que ele estava sendo sequestrado por um soldado, já que ela tinha o poder de clone, de copiar a aparência de outras pessoas. Oden então olha para Momosuke, que na verdade era a bruxa, disfarçada de seu filho, e se distrai da batalha. Kaido então aproveitando e dando um golpe nele, o derrotando na batalha. Após a derrota de Oden, tanto Oden como seus 9 bainhas vermelhas foram capturados e presos, e após 3 dias sentenciados à morte. A sentença foi que Oden e seus 9 bainhas pulassem um tanque cheio de óleo fervente. Porém, Oden, antes de pular, olha para Kaido e faz uma proposta, e diz que se ele aguentar pelo tempo que Kaido determinar, ele e seus 9 bainhas vermelhas dentro do óleo em chamas, que eles seriam libertos e Kaido e Orochi fugiriam da cidade e nunca mais retornariam. Kaido, achando engraçada a proposta, já que nenhum homem nunca conseguiu escapar de um caldeirão com óleo fervente, ele aceita sua proposta e dá o prazo de 1 hora para que Oden e seus 9 bainhas vermelhas fiquem dentro do caldeirão, e quem sair vivo, ele sairá da cidade e deixará eles livres. Então Oden pula dentro do caldeirão de óleo, pega uma chapa de madeira e coloca os seus 9 bainhas vermelhas em cima, o segurando, e ele dentro da lava, dentro do óleo. E pelo período de 1 hora, Oden consegue suportar aquele calor imenso do caldeirão, salvando assim os seus companheiros. Porém, Orochi e Kaido são seres sem palavras e sem honra, e descumprem um acordo, mandando matar assim os 9 bainhas vermelhas e Oden. Oden, porém, já sabendo que ambos não cumpririam o acordo, pede para que seus 9 bainhas vermelhas vá até a cidade de Kuri e proteja Momonosuke, Hiyori e Toki, sua mulher e seus 2 filhos. E nesse período, a ninja Shinobu, que era sua companheira, começa a contar toda a verdade pro povo. E o povo, sabendo porque Oden se humilhava, que foi para protegê-lo, começa a apoiá-lo. E após Kaido e Orochi demonstrarem que não vão cumprir o acordo, o povo se revolta e meio que começa uma rebelião, forçando a Orochi a matar todas as pessoas do povo que falassem contra ele. Enquanto isso acontecia, Oden jogou os 9 bainhas vermelhas para fora do caldeirão e pedindo para que eles fugissem. E assim eles fizeram. Oden, porém, não conseguia mais fugir, pois seu corpo já estava morto devido à hora que ele permaneceu dentro do caldeirão suportando o peso de seus 9 amigos. E Kaido, sabendo que Oden não conseguia fugir, deu o golpe derradeiro com um tiro na cabeça de Oden. E assim se encerrando a história do maior herói de Wano. Os 9 bainhas vermelhas de Oden foram até a cidade de Kuri, obedecendo a ordem de seu mestre para salvar a sua esposa e seus filhos. Chegando lá, Toki manda Momonosuke e seus
4 outros bainhas vermelhas para o futuro, na esperança de que daqui a 20 anos eles consigam derrotar Kaido e retomar o país de Wano. Esperança essa que se concretizou 20 anos após a morte de Oden, onde, com a ajuda de Luffy, Lau, eles conseguiram derrotar Kaido e Orochi, e assim retomando a cidade de Wano, onde atualmente Momonosuke lidera. Momonosuke, filho de Oden. Ou seja, o sacrifício que Oden prestou naquele fatídico dia serviu para que no futuro seus 9 bainhas e seus aliados conseguissem retomar a cidade e assim libertar o povo de um jugo que durava muitos anos. Tudo isso graças ao sacrifício do eterno herói de Wano, Oden.